Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais este episódio do Podcast Filosófico, atividade promovida pela Organização Internacional Nova Acrópole do Brasil. Bem, dando sequência à nossa Semana Especial Internacional da Mãe Terra, vamos conversar mais uma vez sobre esse tema, já que estamos na comemoração do Dia Internacional da Mãe Terra, celebrado pela Nova Acrópole em mais de 50 países com o tema A Unidade para Além das Diferenças. No episódio de hoje, vamos convidar dois professores voluntários da Nova Acrópole, o Tiago Fórmulo, da Nova Acrópole em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Olá, Tiago, seja muito bem-vindo. Oi, Pedro, tudo bem? Obrigado pelo convite e é um prazer estar aqui. E também o professor voluntário na cidade de Belo Horizonte, em Minas Gerais, o professor Rafael Carneiro. Olá, Rafael, também seja muito bem-vindo. Olá, Pedro, obrigado pela oportunidade de estar aqui, é uma honra falar sobre esse assunto. O assunto que o Rafael coloca é a ideia de uma civilização natural. O título, quando vocês me falaram antes aqui, me chamou muito a atenção, porque quando a gente pensa na ideia de civilização, pensamos na ideia de uma intervenção humana muito grande nos nossos processos cotidianos, principalmente na nossa cultura e com a nossa mentalidade, com aspectos técnicos muito desenvolvidos. Então, gostaria a primeira pergunta, e claro, a gente sempre comenta isso nos nossos episódios, a gente aqui não vai trazer encerrar o tema, né, nem trazer essas verdades que enrijecem as temáticas, mas gostaria da gente explicar para os nossos ouvintes o que a gente poderia entender como um conceito de uma civilização natural, para a gente começar essa nossa conversa. Bem, Pedro, é interessante refletir que a gente vê cada vez mais em todo tipo de notícia. Por exemplo, hoje um banho de natureza faz bem para a saúde, né? E a gente precisa sair do nosso ambiente urbano para ter essa ideia de banho de natureza. E na verdade, como a civilização foi desconectando-se do mundo natural, isso que foi nos contaminando. A gente está tão acostumado com essa ideia, né, que a gente faz essa separação entre o que é civilização e o que é natureza. Sendo que a proposta de olhar para a civilização como algo natural está relacionada à ideia de fazer um resgate, como as civilizações antigas tinham uma vivência sem separação entre o que era esse mundo natural e o que é de fato uma vivência civilizatória em que o homem se enxergava como parte dessa natureza e buscava ter uma vivência ao redor dessa natureza, construindo com a ajuda dessa natureza e integrando-se a ela. Eu lembro de uma passagem de alguns escritos romanos que falam sobre os primeiros contatos que eles foram tendo com a civilização celta e o grande respeito que eles tinham pelos druidas, e falavam que a filosofia deles não perdia em nada, não ficava em nada para trás dos gregos ou dos próprios romanos, e como eles respeitavam isso e a capacidade que eles tinham, né? Tanto que deixaram monumentos maravilhosos que até hoje a gente não consegue explicar muito bem como estão lá. Então, quando tu fala dos romanos, me lembra sempre de como que os romanos se referiam a isso, né? Eles chamavam de anima mundi, ou traduzindo do grego cosmo psique, ou seja, essa inteligência por trás daquilo que o Lovelock resgata dos gregos como Gaia, né? Ou seja, um grande ser senciente e que pensa e que tem propósito, né? E que evolui, né? Como todos nós. Então é muito legal de buscar isso que Lovelock traz no final dos anos 60, 70, ele viveu até agora há pouco, ele tinha 103 anos, faleceu agora há 3, 4 anos atrás. E ele resgata essa ideia de Gaia, onde é um grande ser, onde a gente não está separado, ao qual a gente faz parte, e que a gente faz parte, inclusive, dos mecanismos de regulação dela de temperatura. E o Lovelock, ele faz ele trabalhava para a NASA, ele trabalhou na NASA, é um cientista muito respeitado, e ele
ele criou um modelo que ele chamou de o modelo das duas margaridas, né? A margarida preta e branca, onde ele faz um modelo no computador, no matemático, que quando tu coloca só margaridas brancas, ele reflete toda a luz do sol, né? E o planeta se congela, fica sem calor. E quando coloca só as margaridas pretas, perde toda a vida porque se aquece demais. Então ele insere então as duas margaridas ao mesmo tempo e aí começa um jogo de equilíbrio. E ele então sugere que a complexidade da própria vida na Terra ajuda nos mecanismos de regulação, e ele sugere também que, independente do Sol estar chegando mais perto, né, ou a Terra chegando mais perto do Sol, e o brilho do Sol cada vez aumentar mais, a Terra ainda, já há bilhões de anos, já faz esse exercício de autorregulação. E que sim, a intervenção do homem, por exemplo, na eliminação, né? Estamos, eu não sei em qual, se é a 7ª, se é a 9ª, se é a 8ª grande extinção, né? De espécies. Ao perder as espécies, a gente perde também a complexidade, e Gaia perde um pouco os seus instrumentos de se regular de uma forma harmônica e equilibrada. Então essa ideia de que a gente faz parte de Gaia, a gente faz parte disso, também nos traz um exercício como filósofos, de que se a gente resgata a Gaia como esse grande espírito, né, essa grande força, por que não, e isso quem sugere é um discípulo do próprio James Lovelock, que é o Stephen Harding, que ele sugere que a gente se conecte com Gaia de uma forma mais contundente. Então ele sugere que a gente crie experiências profundas com Gaia para se comprometer profundamente também com Gaia. E isso me lembrou, por exemplo, de um vídeo até que a Lúcia Helena fala de uma experiência que ela teve em João Pessoa uma vez, né, na Ponta Seixas, devia ser, né? Ela falou num pôr do sol onde as pessoas se reuniam às centenas, né, porque eles iam ver o sol se pôr. Aliás, eu acho que o sol nascer, ou o sol se pôr, agora não sei, mas com uma melodia de Bach, né? Um pianista chegava lá, tocava Bach em pleno nascer do sol. E isso é um pouco o que o Stephen Harding sugere, né? Que a gente crie momentos de conexão e de apreciação da beleza, né? Porque aí a gente começa a finalmente sacralizar aquilo que todos os antigos, Rafa, fizeram, né, e que talvez seja o ponto fundamental, né, para a gente, não só para a gente se relacionar com Gaia de novo, mas para a gente ajudar ela a permanecer viva, permanecer bem, para que a gente também permaneça bem, né? Ou seja, Gaia não está em um ambiente que eu preciso me deslocar para ver o pôr do sol, ou para necessariamente ir para uma floresta, para uma cachoeira, como falávamos até no outro episódio que conversávamos com o Roberto e com a Raíssa. Mas, na verdade, Gaia, como essa ideia, pode ser construída na nossa realidade de consciência. Portanto, já estendendo a próxima pergunta a vocês, como então, no nosso modo de vida atual, podemos ir nos aproximando dessa ideia de uma civilização mais natural? Muitas vezes vemos talvez uma moda, talvez um momento mais oportuno que a nossa cultura tem se aproximado da ideia da sustentabilidade, de construções mais adequadas para a nossa estrutura, e muitas vezes isso para em certas limitações da própria experiência humana. Um pouco além disso, como podemos chegar a uma experiência verdadeira com Gaia? Até, quem sabe, mais sustentável do ponto de vista material. Mas para além disso, como podemos chegar? Olha, Pedro, eu acho que de maneira muito prática, o que a gente tem que trazer são esses elementos naturais para a nossa vida. Então, pensar, né, na minha casa, o que eu tenho de elementos naturais e o que eu promovo. Isso no meu prédio, na minha vizinhança, na minha rua,
né? Será que os canteiros da minha rua estão plantados e estão sendo cuidados? Será que eu posso, de alguma maneira, aportar nisso? Cuidar e trazer isso para o meu dia a dia. Também, será que eu vou para algum lugar, um mirante na minha cidade, em que eu vou assistir o nascer ou o pôr do sol? A partir do momento em que eu começo a me conectar com essas ideias, aquilo passa a fazer parte da minha realidade, do meu dia a dia. E isso, de alguma maneira, é contagiante, porque outras pessoas vão percebendo isso, vão querendo vivenciar isso, né? Que interessante essa experiência coletiva de ouvir bar na praia, por exemplo. E daí, olha só, a gente fez em Porto Alegre 3 dias antes das chuvas no Rio Grande do Sul começarem, né? Esse ano que passou, a gente fez um passeio pelo Rio Guaíba, ou pelo Guaíba, que alguns não chamam de rio por questões morfológicas. Então não vou entrar nesse debate, que é uma área meia complicada. Mas a gente chegou e a gente já fazia o 3º ano que a gente já fazia esse passeio no Guaíba, porque a gente, como a principal força de Porto Alegre natural, né? De Porto Alegre, a gente queria estar perto disso, a gente queria conhecer, a gente queria criar uma relação, a gente queria conhecer as pessoas que vivem do Rio, né, e começar a se relacionar com isso. E estávamos muito nesse caminho, vamos retomar esse caminho, mas como que a gente estava desenvolvendo isso, né, Rafa e Pedro? A gente estava indo percorrer os canais do Guaíba com o coral da escola cantando, enquanto a gente via o entardecer no Guaíba, com a nossa camerata tocando música clássica, e enquanto líamos poesia. E escutando uma moradora local também falar um pouquinho da sua experiência no Rio. Então, a gente pode encontrar no nosso mundo, na nossa vida urbana, formas de estar apreciando a natureza, formas de estar nos conectando com Gaia. E aí, o que eu acho muito legal? Essa conexão com Gaia, ela serve a nós, mas como é que ela serve a nós como filósofos, né? A gente se conectar com Gaia. Bom, se Gaia é um super ser senciente e que se desenvolve, evolui, cresce, talvez tenha um propósito de ser, imagina a gente se conectando com essa potência, o quanto que nós, como seres humanos, também íamos nos potencializar, o quanto que a gente conseguiria canalizar uma energia que talvez em última essência é também nossa, mas se a gente se conectar com ela. E a gente perdeu muito isso no mundo urbano. Então, encontrar momentos na cidade, seja com as plantas ornamentais dentro da nossa casa, seja nos canteiros da nossa praça, mas se possível achar um refúgiozinho, né, para ir pelo menos uma vez por mês aí recarregar e criar uma relação diferente, encontrar um ponto sagrado para a gente se encontrar com Gaia e desenvolver essa conexão. Eu acho que seria um instrumento filosófico, prático e que faria bem para qualquer um. Tiago, eu penso que essa conexão que você colocou do sagrado, né, é uma conexão com um ponto mais alto, né? E a natureza, ela nos permite e facilita essa conexão com um estado de consciência mais alto, que a gente chega lá. E isso tem muita relação com, a gente estava falando mais cedo, de descontaminar, né? E o ambiente urbano, ele está contaminado, mas ele não precisaria ser necessariamente assim, né, Pedro? Então, a partir do momento que a gente vai levando o nosso estado de consciência, a gente está se descontaminando e a gente tem a possibilidade agora de descontaminar ao nosso redor. Os antigos tinham a ideia de que o ser humano é uma polis, né? É uma cidade. Não à toa a acrópolis, né? Acrópole mais alto ou melhor. Não à toa nós também somos nova acrópolis, ou seja, buscamos reconectar esse melhor. Trago então essa ideia para uma ideia de uma civilização mais natural. Poderia, nessa relação, me corrijam se não estiver bem, dizer que para que o mundo ao meu entorno, as circunstâncias, aquilo que está ao meu redor possa ser mais natural, é necessário que a nossa consciência se aproxime de uma natureza mais humana. É um pouco por aí o conceito de uma civilização mais natural?
Se a gente refletir, o ser humano ele tem algo de pedra, de árvore, de animal, né? De cada reino, do mineral, do vegetal. E o problema é que muitas vezes a gente para aí. E a gente esquece de ser humano, né? E essa capacidade que o ser humano tem, que alguns antropólogos até vão falar que, assim, que é o homus religiosus, que é o que separa realmente o ser humano do reino animal, é o fato da capacidade dele se conectar com algo superior, né? E por isso o religare aí da ideia da religião, desse religar com algo superior, isso que de fato nos faz conectar com o mundo natural num sentido superior, como o Tiago estava falando da Terra, como uma ideia de Gaia, né? Então, se a gente não faz esse resgate em primeiro lugar e se compreende, se conhece em todos esses âmbitos, a gente não vai conseguir caminhar para esse resgate de uma maneira mais pura, mais elevada, com estado de consciência mais elevado, né? E o Lovelock, quando trouxe esse nome para a teoria, como tu pode bem imaginar, Pedro e Rafa, no mundo acadêmico, quando tu vai colocar nome de uma teoria com uma divindade, tu já começa a ser visto de canto de olho. Mas ele manteve isso e fez sentido, né? Isso aos poucos, isso foi... Logo eles trocaram os seus colegas trocaram, agora eu não me lembro, mas para a teoria dos sistemas complexos, né? E essa teoria dos sistemas complexos, ela ganhou muitos seguidores, né? De enxergar a Terra como um hipersistema complexo interligado e que, diferente de uma ciência que a gente vem aprendendo de competição na natureza, tem muito mais de colaboração na natureza do que a gente imagina. E o Stephen Harding, então, que é ele escreve um livro que o objetivo dele é dar vida para as partículas da matéria. Então ele pega o oxigênio, o hidrogênio, o metano, os gases, né, os minerais, o carbono, e ele dá nome e cria personagens. Então o oxigênio, que gosta de se grudar com todo mundo, é o italiano namorador. O hidrogênio, que é volátil e que é leve, é a princesa. Então ele começa a insuflar vida na matéria, que para nós é uma coisa muito dura, de uma ciência que é muito dura, que é a física e a química. E ele começa, nesse livro, a desenvolver essa ideia de dar um sopro de vida para isso se tornar para nós mais palatáveis, né? E então acho que essa, de novo, né? Tudo a necessidade de a gente sacralizar de novo, né, a nossa relação com a Terra, de enxergar ela como uma divindade, de enxergar ela como os antigos enxergavam, de enxergar elas não só como as escolas clássicas enxergavam, mas também como os nossos índios e os nossos povos pré-colombianos, né, que todos tinham essa relação de sacralidade com a vida, né, em última instância, mas com Gaia como esse grande espírito que nos guia, que nos protege, que nos, como a Raíssa falava no outro encontro, né, que nos alimenta, né, e de fato ela está aí para nos manter vivo e para a gente se lembrar de quem a gente é. Quando comunicam assim através de um símbolo, o que a gente percebe é que é uma linguagem do coração, não é uma linguagem acadêmica, né, e nem para a gente racionalizar, mas consegue transpassar tudo isso de uma maneira muito bonita, e que a filosofia ela tem essa necessidade de se expressar pelo belo também, porque às vezes faltam palavras, mas um símbolo ou um pôr do sol diz muito, né? Então, às vezes a gente precisa, nesse processo de descontaminar, não só de um exercício físico ou de uma outra prática que pode ser importante, mas de algo que vai ter essa comunicação direta com a gente, que é essa comunicação simbólica, né? E que realmente os povos originários aqui da América, os povos antigos, que a gente estuda tanto no Ocidente quanto no Oriente, tinham essa sabedoria, né? E tinham essa necessidade
E a gente vê isso até pelos rastros e pelos monumentos que eles deixavam, que às vezes a gente associa só uma questão prática de agricultura ou utilitarista, mas na verdade essa é a nossa visão, né? A visão deles era diferente, era de uma integração com a natureza mesmo, que devia se buscar. Bem, Tiago, Rafael, para a gente ir caminhando para o final aqui do nosso episódio e, portanto, desses episódios especiais da Semana Internacional da Mãe Terra, deixo esse espaço para a gente fazer uma breve síntese desses 2 episódios que a gente conversou um pouquinho sobre a ideia do micro e do macro, cosmos, né? E também da ideia de hoje que trouxemos a relação de uma civilização natural. Então deixo esse espaço para a gente caminhar para o final do nosso episódio especial. Bem, Pedro, eu percebo que dentro desse tema de unidade para além das diferenças, a reflexão que a gente faz é que a vida ela se expressa de muitas formas, talvez de infinitas formas, mas em essência ela é uma só. E isso a gente precisa aprender a enxergar com o coração, porque os olhos às vezes ficam presos em enxergar as diferenças externas que a gente percebe físicas, né? E talvez é com o coração que a gente aprende a integrar mais e dividir menos. E a gente pode aprender isso com a natureza, porque a natureza ela é um grande exemplo para nós, ela usa essa linguagem muito direta, que é a linguagem do exemplo. E a filósofa Helena Blavatsky, né, nos falava que se o ser humano um dia perdesse todo o conhecimento que já conquistou, aprenderia tudo novamente, da mesma forma, apenas aprendendo a ler na natureza. Então a gente tem que resgatar essa capacidade de ler esses exemplos que a natureza nos dá, porque ela nunca divide, ela sempre integra. Até há 2 anos atrás, a escola, a nível internacional, ela celebrava o Dia Internacional da Mãe Terra, né? A gente fazia uma semana inteira, mas se chamava o dia, né? Agora não, agora a gente celebra a semana inteira e a gente chama da Semana da Mãe Terra. E eu acho que foi um movimento justamente para a gente ter mais tempo para refletir o momento que a gente está passando, que é um momento que requer cuidado, né? requer atenção, requer essa ressacralização das coisas e do nosso olhar perante a Terra. E todas as atividades que a Nova Acrópole nas Semanas da Filosofia faz, ela vem também com o intuito de que nós, em cada cidade que a gente tem uma escola, a gente tem uma compreensão mais ampla da ecologia, ou seja, do estudo da nossa casa. E a nossa casa não é só a nossa casa física da escola ou a nossa de casa, mas ela também é a expressão natural ou a expressão de Gaia no nosso entorno. Então acho que é um desafio assim para toda escola de filosofia compreender o ecossistema que está inserido, para conhecer que tipo de expressão natural tem ao entorno daquela escola. Qual é que é o tipo de fauna, flora, qual é que são os riscos, né? Que agora a gente também tem que começar a falar cada vez mais, né? Qual é que são os riscos que a gente tem ao redor? Qual é que são os pássaros, né? Por que não fazer observações de pássaros ao redor das nossas escolas? Ou seja, compreender o elemento natural que nos circunda, porque com certeza esse processo de se apropriar também do conhecimento da natureza ao redor das nossas escolas vai potencializar a nossa ação como filósofos na nossa escola e nos nossos meios urbanos e das nossas relações. Bem, Tiago, Rafael, agradeço então a presença de vocês aqui em nosso podcast. Sejam sempre muito bem-vindos e até as próximas. Obrigado, Pedro. Obrigado, Rafa, pelo bate-papo. Obrigado pela oportunidade, Pedro. Bem, gente, então, para vocês que acompanharam esses episódios especiais, querem saber toda a programação, o que aconteceu, o que ainda vai acontecer nessa Semana Internacional da Mãe Terra, basta acessar o nosso site, que é o nova-acrópole.org.br. Lá você sabe não só nas ações que acontecem nas mais de 100 sedes espalhadas pelo Brasil, como também nas ações por todo o mundo. E claro, se você quer ouvir o outro episódio dessa série especial,
outras séries, outros temas do nosso podcast filosófico, basta acessar o nosso site, que é o nova-acrópole.org.br/podcast. Até a próxima! A trilha deste podcast é de autoria de Sergei Rachmaninoff e chama-se Prelúdio número 13 em Si menor, opus 32, número 2, Allegretto.